E fixando os olhos no céu, disse: Eu vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Então eles, tampando os ouvidos e gritando em alta voz, se lançaram, arremeteram-se contra Estevão e o apedrejaram. Esse é o texto que está em Atos capítulo 7, versículos 56 e 57. Irmãos, o martírio sempre foi uma das marcas presente na igreja. O martírio nunca parou desde quando ele começou. Aqueles que querem viver uma vida piedosa para Cristo verdadeiramente hão também de padecer perseguições. A árvore que dá fruto, as pessoas jogam pedra nela. Na verdade, a que não dá, ninguém joga, porque não tem fruto. E aqui nós vemos um homem que, para assumir o diaconato, o ministério dele, ele tinha que cumprir alguns critérios. Um era que tivesse conhecimento, cheios do Espírito Santo e de sabedoria e inimigos de ganhos desonestos. Então nós estamos falando de alguém que estava focado em servir a Cristo da maneira como deve ser. E quais as lições que eu quero trazer desse devocional que eu tirei aqui da vida de Estevão? Primeiro, um homem que preenche os requisitos de um bom homem de Deus, de um soldado de Cristo, que tem coragem de pregar o evangelho, mesmo sabendo que pode morrer por isso. Então ele se coloca diante dos seus inimigos e ele não titubeou, ele trouxe à tona pelo Espírito Santo aquilo que ele tinha aprendido do evangelho. É lamentável, irmãos, que nós conhecemos pessoas que estão há tanto tempo no evangelho, mas não investem tempo e nem dinheiro mesmo para aprender as escrituras, de como levar uma pessoa a Cristo, de como testemunhar com a excelência daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então passa-se o tempo, você vê que não houve um investimento de vida, de conhecimento, do conselho de Deus, de debruçar sobre a palavra. E tem pessoas que não estão nem aí. Mas quando colocadas à prova, quando alguém pergunta sobre a esperança que há nelas, elas se acovardam porque sabem que não conseguem pregar o evangelho. Isso é vergonhoso, porque nós deveríamos aprender com Estevão o grande conhecimento que esse homem tinha. Você não precisa ser um doutor, mas você precisa saber os princípios elementares pelos quais uma pessoa deveria vir a Cristo. Por que ela deveria vir a Cristo? Por que Cristo veio? Para que veio? Como ele veio? E quais os benefícios que são debitados na nossa conta do que ele conseguiu indo até a cruz. Então Estevão, a primeira lição é que ele tinha conhecimento de causa, porque quem ama, conhece. Quando diz os filósofos, os psicólogos, né, que a melhor fase da vida do homem é quando ele está namorando. E uma das coisas que ele se dedica bastante é conhecer a pessoa amada. A pessoa consegue às vezes citar de cor uma carta que ela recebesse da pessoa amada. E nós dizemos que amamos a Cristo e não conhecemos nem às vezes o básico do que ele deixou escrito para nós. Mas Estevão, ele traz um discurso longo, profundo e contundente sobre a verdade. Ele testemunha com coragem. Há muitas pessoas que elas têm medo de testemunhar de Cristo, outras têm vergonha do evangelho e não sabem manusear bem a palavra, porque também não se dedicou em aprender e não se esforçou em estar diante de situações aonde pedisse um pouco mais de coragem, de intrepidez para você pregar a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra, as boas novas que é o Evangelho. Muitos de nós, ao contrário de Estevão, preferimos não aproveitar o que a Bíblia fala que nós devemos, toda e qualquer oportunidade. Nós nos acovardamos, usamos de desculpas para não ir ao evangelismo, para não pregar o evangelho. Às vezes ficamos tempos e mais tempos passando a visitar os nossos parentes e nunca apresentamos Cristo para essas pessoas. No nosso trabalho também nós temos vergonha. O próprio Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante dos anjos do meu Pai. Isso é muito sério. Jesus espera que você seja um soldado e, como soldado, manuseie bem
a espada que ele colocou em suas mãos, que é a palavra de Deus. A terceira lição que eu tiro nesse devocional sobre Estevão é que enquanto ele estava sendo apedrejado, as pessoas viram nele como o rosto de um anjo. Em meio àquela fúria toda contra ele, nele havia uma paz. A paz que não pode ser explicada, porque excede todo o entendimento. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo. Raridade nos dias de hoje ver pessoas que testemunham com coragem, com intrepidez, que tenha conhecimento e que sejam cheios do Espírito Santo, obtendo, mesmo na hora do martírio e de situações que não seja martírio, mas outras que nós passamos por causa do Evangelho, que você consiga ter controle próprio e saber perdoar aqueles que te perseguem, aqueles que te criticam e que não vão com a sua cara só pelo fato de você apresentar como um cristão diante deles. Tem pessoas que, se pudessem, nos matariam. Tem pessoas que, se pudesse, acabava com a nossa vida, como muitos tentam acabar com a reputação, como foi a vida de Estevão, arrumando ali falsos testemunhos para dizer que ele estava pregando uma mensagem de alguém que era contra o tempo, os costumes e contra as leis de Moisés. E eles haviam feito esse embuste contra Estevão, mas Estevão se manteve firme. Você, que não se preocupa em dar um bom testemunho de ser um soldado valente, não valente que agride as pessoas ou que fica gritando, mas valente no sentido de que você serve a um Deus que criou o universo e que Ele promete cuidar de nós, ainda que formos levados à morte. O bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, ele foi levado à morte, ficou famosa a frase dele logo quando ele estava sendo colocado na fogueira para ser morto. Ele disse assim, olha, quando alguém perguntou a ele, Policarpo, você não nega ao seu Cristo? E ele disse, há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor, como haveria eu de negá-lo agora? E então as pessoas incendiaram Policarpo naquela fogueira e ele morreu com um bom testemunho, dando essa palavra de que nunca, jamais abandonaria Cristo. Então, se você hoje fosse submetido, pense bem direito o que você vai responder para si mesmo. Se você fosse submetido hoje a um martírio, a uma situação que colocasse em xeque a sua vida por amor a Cristo, como você reagiria? Nós não estamos diante da morte, não estamos diante de um martírio. Às vezes somos convidados por Cristo a estarmos diante de algumas situações, de algumas pessoas, para levar a palavra de Deus. E nós nos acovardamos, damos prioridade a outras coisas. Às vezes não construímos uma vida de conhecimento saudável para levar outras pessoas a Cristo. Tem um texto que diz assim, olha, Deus vem buscar um povo santo e de boas obras. É verdade, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras têm implicações sobre o nosso galardão, sobre o nosso encontro diante daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando estivermos lá no porvir diante dele, seremos o soldado que ele arregimentou para fazer a vontade do Rei soberano, ou estaremos diante dele sendo envergonhados diante dos anjos, como fracos, pessoas que querem que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. Pense nisso. Jesus espera que nós sejamos bons soldados, como foi Estevão. Forte abraço. Deus abençoe.